Muito bom dia, é muito bom estarmos mais uma vez juntos aqui no programa Vida Devocional. Como é bom ter este espaço para poder falar com o nosso Deus, ter esta oportunidade de ouvir a voz do Senhor também falando conosco e, claro, este momento de comunhão, de relacionamento uns com os outros, ainda que pela internet, mas podendo ouvir o seu pedido de oração e também compartilhar da palavra do Senhor com você. E desde já eu quero deixar aberto o nosso espaço aqui no chat para que você nos envie o seu pedido de oração. Logo mais, depois da exposição da palavra, nós oraremos por você e pelos pedidos que nos forem enviados aqui. Vamos orar pedindo para que o Senhor nos abençoe e fale conosco nesta manhã. Senhor Deus, nós louvamos e exaltamos a Ti. Somos imensamente gratos, ó Deus, por mais um dia em que as Suas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, por logo pela manhã ter a oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua voz. E pedimos, fale conosco, nos ensine a coisas que precisamos aprender de Ti, corrigir em nosso comportamento, mudar, ó Deus, posturas, atitudes, e para isso pedimos que o Teu Santo Espírito nos convença do nosso pecado, da justiça do Senhor e do juízo do Senhor. E, ó Deus, que haja disposição em nós para sermos não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Abençoe-nos então neste tempo, ó Deus. Abençoe cada uma das pessoas que estão nos acompanhando neste momento, para que também elas sejam edificadas pela palavra do Senhor. E use a minha vida, ó Deus, para que eu seja um comunicador na mensagem do Senhor para a igreja que é Tua. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero falar com você nesta manhã sobre um texto que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Esse texto nos ensina sobre a união, o trabalho e a provisão. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, nós faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 7, que nos diz assim a palavra de Deus. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe então o lugar, e Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Nós temos aqui uma narrativa muito interessante, curiosa. Parece até o relato de um acontecimento simples, seguido, claro, de um milagre extraordinário. Um acontecimento simples porque uma problemática é apresentada, falta espaço para que os profetas e os discípulos dos profetas estejam reunidos. A solução, então, é óbvia: vamos trabalhar. Vamos buscar, então, madeira, construir um lugar maior, e no meio deste trabalho cai, então, a cabeça, a parte de ferro do machado, cai dentro do rio. E para resolver o problema, Eliseu toma um pedaço de madeira, joga ali e faz flutuar o ferro do machado. Toma o machado, devolve então a mão daquele trabalhador que causou o incidente e a atividade segue. Uma narrativa tão simples. E o que aprendemos com ela? Nós aprendemos 3 coisas importantes aqui. Aprendemos sobre a união, aprendemos sobre o trabalho e sobre a provisão. Em muitos momentos nós olhamos o dia a dia da igreja, do povo de Deus, das nossas atividades e não consideramos o quanto somos falhos, seja na questão de estarmos unidos uns com os outros para fazer a obra do Senhor, seja na própria disposição para efetivamente colocar a mão na massa, ou até mesmo a alegria, a gratidão de ver os cuidados de Deus conosco, provendo todos os recursos, ou do nosso empenho em interceder, clamar ao Senhor para que Ele nos mande aquilo que precisamos para trabalhar. Quando olhamos para esta narrativa, aprendemos isso então. Nós temos aqui um momento do início do ministério de Eliseu. Eliseu será o sucessor de Elias, e quando os profetas e os discípulos dos profetas veem que Eliseu está sendo
tomado pelo mesmo Espírito que usou a vida de Elias, eles também passam a seguir Eliseu. Um problema então acontece. Muitos estão seguindo, muitos discípulos, muitos profetas estão seguindo e aprendendo com Eliseu. Isso é bom. Mais pessoas estavam sendo habilitadas, capacitadas para serem usadas na obra do Senhor. No entanto, o espaço ficou pequeno, ficou apertado. O verso 1 nos diz isso. O lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. O número, então, já era grandioso. Já não havia mais, então, onde colocar tantas pessoas interessadas em ouvir e aprender com Eliseu. O que fazer? Construir um lugar maior. Chega, então, um grupo de homens e vão conversar com Eliseu. Eliseu, está apertado aqui. Vamos lá, permita-nos, então, ir e construir um lugar maior, tomar madeira, fazer toda esta obra. E Eliseu fala, vai, podem ir, não há problema nenhum. E um outro destes servos levanta e fala, não, vem conosco, você é o nosso líder. E ele prontamente diz, ok, eu irei. Nós aprendemos aqui, neste primeiro momento, sobre a união. Veja que, diante de um problema, este grupo não se dispersa. Infelizmente, às vezes, quando há dificuldades na igreja, no trabalho, na família, a primeira atitude de alguns é justamente sair, dispersar. Quantas vezes nós vemos isso na igreja? Não existe grupo perfeito, igreja perfeita, família perfeita. E não é uma boa solução, diante dos problemas, das imperfeições e das dificuldades, nós simplesmente pegarmos as nossas coisas, levantarmos e sairmos. Muitas pessoas têm feito isso em relação à igreja. Chegam em um lugar e enquanto aquele lugar está bom, está agradável e lhe serve muito bem, a pessoa está ali, firme, cooperando, ajudando. Mas no momento que vem, então, as primeiras dificuldades, esta pessoa simplesmente se levanta, pega suas coisas e vai embora atrás de um novo lugar, um lugar melhor. Isso não é bom, isso não é correto. A palavra de Deus nunca nos ensina a fugir da problemática ou a fugir da questão dos problemas ligados aos erros e aos pecados dos outros. Muito pelo contrário, quando lemos em Mateus 18, se o teu irmão pecar, vai lá, vai conversar entre ti e ele só, se ele te ouvir, você ganhou um irmão. A ideia não é, se o teu irmão pecar, se afaste dele, tome distância, nunca mais fale com ele, mas busque ajudá-lo, busque ensiná-lo, busque cooperar para que ele corrija este erro e esta falha. Assim devemos fazer em nossos relacionamentos mais amplos e nos grupos dos quais fazemos parte. Se nós percebermos erros, se nós percebermos falhas e problemas acontecerem, precisamos nos dispor a nos unir, ficar com o grupo e resolver as coisas, não a dispersão. Mas veja que, além de eles não dispersarem, olharem e falar, está apertado demais, pequeno demais, vamos embora, veja que eles também não vão se rebelar contra a liderança. Eles não vão tomar a iniciativa de forma autônoma, sem consultar a ninguém, colocando a mão ali na obra e fazendo as coisas do seu jeito. Um outro erro que às vezes nós infelizmente cometemos é diante dos problemas, nós simplesmente saímos a resolver as coisas do nosso jeito e da nossa maneira, sem se importar com a opinião dos demais e principalmente sem nos submetermos àqueles que nos lideram. Este grupo de homens, diante de um problema e da situação do espaço apertado, eles não vão buscar esta alternativa autônoma e sair fazendo as coisas de forma atrapalhada, desordenada. Pelo contrário, vão conversar com Eliseu, que é o líder. Chegam diante de Eliseu, apresentam o problema e falam, Eliseu, você é o nosso líder, nós queremos saber se podemos fazer e atuar assim. Nós temos, infelizmente, dentro das igrejas também, muitas pessoas que, quando nós pensamos nesta ideia da união, estão fugindo ou estão criando soluções próprias, criando formas autônomas de resolver os problemas. Quantos são aqueles que, diante das dificuldades em uma igreja, saem, abrem uma outra igreja, sem se submeter ao grupo onde estavam, à liderança onde estavam, pensando simplesmente, eu vou resolver o problema sozinho. Isso não é algo que edifica o povo de Deus, a igreja do Senhor. Muito pelo contrário, quantas são as muitas igrejas abertas, sem nenhuma condição, sem liderança competente, sem pessoas habilitadas ensinando a palavra de Deus, simplesmente porque decidiram de forma autônoma deixar o grupo, deixar a igreja do Senhor para tentar resolver o problema sozinho. Igrejas terão problemas? Sim. Não fuja do problema, nem tente resolvê-lo sozinho. Se una ao grupo, se una à sua liderança, vamos juntos. E este é o terceiro aspecto que eu quero destacar aqui falando sobre a união. A união entre líderes e liderados. Veja que
eles vão até Eliseu para pedir: Eliseu, podemos tomar a iniciativa e buscar a solução para esse problema? Eliseu fala: ok, podem ir, vão lá, caminhem, avancem, trabalhem, que bom que vocês perceberam o erro, que bom que juntos vocês querem resolver e que bom que vocês se submeteram a mim, podem ir. Mas um dos servos se levanta e fala: vem conosco, vem conosco. E Eliseu prontamente se dispõe: eu irei. E veja que o verso de número 4 nos diz: e foi com eles. Chegados ao Jordão, então, cortaram madeira. Veja que, por outro lado, se há muitas pessoas que querem não se submeter aos seus líderes, há muitos líderes também que atrapalham a disposição daqueles que querem servir e, pior, não estão dispostos a servir com eles. Muitos líderes que querem o destaque do cargo, da posição, querem a honraria de estarem lá na frente, sentados em uma tribuna, alguns até colocando cadeiras estofadas e bonitas para que eles se assentem, vaga preferencial para uso do obreiro, ABC. Muitos querem se valer daquilo de bom que de repente o cargo ou o status dentro da igreja pode lhe conferir, mas não querem se dispor a trabalhar e ajudar a igreja. Não querem se dispor a pegar uma vassoura e varrer a igreja. Muitos líderes que não querem se dispor a sair nas ruas, evangelizar, visitar os seus membros, não querem servir, mas sentam-se ali no seu lugar de destaque dentro da igreja e querem ser servidos pelos demais. Veja que a união que nós vemos nesta narrativa aponta para pessoas submissas que estão desejosas por resolverem um problema interno, mas sem a insubmissão e, ao mesmo tempo, contando com a ajuda do seu líder. Nós, como povo de Deus, precisamos estar unidos para resolver os muitos problemas que existem dentro da igreja. Como eu já disse, não existe igreja perfeita. Sempre haverá problemas. Problemas externos, problemas internos, problemas causados pelo pecado, problemas causados por ordens naturais, às vezes uma chuva que veio, destrói o telhado da igreja, ou outras tantas coisas que vão acontecendo. Sempre a realidade de problema estará presente na igreja porque vivemos num mundo caído. O que fazer? Fugir? Não. O que fazer? Abandonar o grupo? Não. O que fazer? Buscar soluções sozinhos, sem falar com ninguém, já que ninguém faz, então deixa eu aqui pegar e eu mesmo faço? Também não. Somos um corpo, somos uma família. Juntos então, nos submetendo à liderança, nos dispondo ao trabalho, trabalhando, liderando e sendo liderado. Líderes e liderados se dispondo a servir. Esta união produz e esta união resolve problemas. Onde há a união do povo de Deus, como aprendemos no Salmo 133, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Mas há uma segunda lição que nós aprendemos com este texto: o trabalho. Não adianta só você ter um grupo unido se esse grupo não tem disposição para servir, para trabalhar. Veja que há união, a identificação de um problema, a sugestão de uma solução, a disposição de todos irem e juntos fazerem a coisa, mas eles realmente vão. Diz o verso 4, então eles foram e cortaram madeira. Eles saíram do campo das ideias e colocaram a mão na massa. 3 coisas eu quero destacar aqui sobre o trabalho. Primeiramente, a iniciativa. Todos nós podemos ver os problemas e as dificuldades no lugar onde nós estamos, seja na igreja, seja na família, seja no nosso trabalho. Muitos veem os problemas, mas nós precisamos ter a iniciativa para mudar. Eu posso olhar, de repente, algo que está quebrado lá na minha casa ou na minha igreja e simplesmente identificar um problema, identificar o erro, identificar aquilo que não está tão bem ajustado e deixar. Ou eu posso ver aquilo e buscar uma solução. Aqueles homens, cientes da dificuldade com o espaço onde eles estavam, buscaram uma solução. Vamos conversar com aqueles que nos lideram, vamos trazer uma solução. Quantas vezes nós vemos problemas dentro das nossas casas e fechamos os olhos para aquilo? Vemos problemas com os nossos filhos e fechamos os olhos para aquilo. Fala lá com a sua mãe, vê lá com o seu pai. Deixa, o tempo cura, o tempo resolve, não vou mexer com isso. Deixa isso para depois. Amanhã ninguém mais vai se lembrar disso. Quantas vezes, diante dos problemas, nós não temos a iniciativa para a solução? Foi isso, por exemplo, que Davi fez. Diante daquilo que aconteceu entre os seus filhos, diante daquilo que o escândalo que chegou em sua família, Davi não fez absolutamente nada. Sua filha tendo sido abusada pelo irmão, e Davi se cala. Absalão, o irmão que vê tudo aquilo acontecendo e fica ofendido, horrorizado, alimenta em seu coração grande ira e fúria contra o pai que nada fez.
diante de um fato tão escandaloso. Na cabeça de Davi, daqui a pouco essa coisa passa. O tempo vai curar este problema. Não vamos mexer com isso agora. Quantas vezes nós vemos problemas na igreja, no trabalho, na família e não tomamos a iniciativa para buscar uma solução. Pecamos, então, em não nos dispor a servir. Mas não apenas a iniciativa, a disposição para pegar no pesado. Veja que não era um trabalho fácil. Ir até, então, o Jordão, cortar madeiras, se valer de uma mão de obra dura, puxada, peso, esforço, suor. Infelizmente, muitos de nós não estamos dispostos a travar lutas assim, seja pela família, seja pela igreja, seja até mesmo dentro do nosso ambiente de trabalho. Nós somos muito acostumados agora com esta vida mais mansa, do fast food, do liga e pede, do chama e vem. Nós estamos muito mal acostumados com sempre ter muitas opções de serviços ao nosso alcance. Desde um controle remoto que faz por nós as coisas, um aplicativo que resolve um tanto de outros problemas, esta vida que foi facilitada pela tecnologia, e é muito boa, tirou de nós o ímpeto, a disposição de pegar no pesado. Muitas coisas, então, acontecem e precisam deste nosso engajamento e já falta em nós disposição para isso. Quantas são as coisas na igreja que poderiam ser resolvidas por você? Talvez você tenha visto aquela saboneteira quebrada, aquela lâmpada queimada. Por que não, então, se dispor a falar, pastor, amanhã eu vou passar aqui e resolver isso? Porque, infelizmente, talvez nós olhemos e pensemos, isso é serviço para outra pessoa. Nós queremos sentar, ser servidos, ser bem alimentados, ter um espaço agradável, com ar-condicionado, uma boa cadeira, mas se dispor a pegar, limpar, fazer, construir, por vezes nós não estamos lá. Quantas vezes nós vamos aos mutirões de limpeza da igreja ou de ajuda da construção da igreja? Ah não, isso é trabalho para os diáconos, isso é trabalho para outros. Eu me lembro uma vez que eu estava na igreja e logo pela manhã no domingo uma irmã chegou e falou, ei pastor, as cadeiras estão muito sujas. E eu olhei para ela e falei, vamos fazer o seguinte, tem uns paninhos lá na gaveta da cozinha, pega um e traz outro para mim, você pega as cadeiras da direita, eu pego as da esquerda e vamos limpar. A questão é que nós estamos prontos para ver os erros, mas não estamos prontos para nos dispor a ir lá e fazer. Eles não chegaram simplesmente para Eliseu e falaram, ei Eliseu, precisamos de um espaço maior. Deram as costas e foram embora. Eliseu, precisamos de um espaço maior. Estamos com uma ideia e queremos fazer. E depois da aprovação, eles foram lá e fizeram. Tem muito crente que só identifica o problema. Tem muito crente que identifica o problema e dá as ideias. E estes dois grupos, por vezes, não estão dispostos a ir e fazer. Não seja apenas aquele que vai identificar o problema e ficar reclamando pelos cantos. Não seja também aquele que só vai dar as ideias. Se Deus te deu a ideia, talvez Ele esteja querendo que você também seja o executor daquilo. Seja então o crente que vê o problema, que dá a ideia, que tem a iniciativa, mas que também vai lá, pega no pesado e faz a coisa acontecer. Vamos falar agora sobre a provisão. É interessante que há um problema, a união das pessoas para trabalhar e há efetivamente o ir e fazer. E veja que quando isso acontece, o Senhor provê todas as coisas para que o trabalho seja feito. Às vezes a gente fica pensando, pastor, mas será que vai dar certo? Será que quando a gente se unir e mobilizar tudo, vai ter o recurso? Quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem o seguinte, pastor, não adianta a gente convocar e desafiar e apresentar o plano e apresentar o projeto, porque depois chega lá na frente e não tem como fazer, não tem o recurso. Meus irmãos, nós precisamos crer que o dono da obra é Deus. E quando nós estamos fazendo para a glória dele, sim, podemos ter a iniciativa, podemos mobilizar o grupo, podemos nos unir, porque chegando na hora, o Senhor nos dará os recursos. E aqui nós vemos esta provisão de Deus. Primeiro, o Senhor provendo toda a madeira que eles precisariam. O espaço estava pequeno, havia como construir e a madeira estava lá. Claro, precisavam ir e cortar as madeiras, mas o recurso já estava lá. Por vezes, nossos recursos estão aí. Nós é que precisamos ir e correr atrás deles. Mas não só a madeira, as ferramentas. Veja que aquele machado, uma ferramenta difícil de se encontrar naquela época, trabalhar o ferro, trabalhar o metal, afiar o metal para uma atividade tão pesada, não era algo tão fácil como nos nossos dias, que você vai em qualquer loja de ferramentas ou material de construção e compra um machado. Não era assim.
Mas o Senhor proveu também a ferramenta. O Senhor também proveu as pessoas. Homens dispostos e líderes dispostos a irem trabalharem. Veja, na provisão de Deus, todas as coisas estão ao alcance do povo do Senhor. Mas não apenas isso. Diante de um problema no meio do percurso, Deus faz até mesmo o extraordinário para que as coisas aconteçam. Quando eu leio o texto de Apocalipse capítulo 11, falando da igreja como testemunha do Senhor, o texto diz o seguinte: olha, se as testemunhas, a igreja, se o meu povo orar pedindo para que chova, vai cair a chuva. Pedindo para que cesse a chuva, vai cessar a chuva. Se o meu povo orar para cumprir a sua missão de testemunhar e pedir para que a água seja transformada em sangue, isso irá acontecer. O que Jesus está falando ali, na revelação de Apocalipse, é que o povo de Deus, se estiver engajado no testemunho do Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor proverá todos os recursos e fará até mesmo coisas extraordinárias, como fez flutuar o ferro do machado. Se nós nos unirmos diante dos problemas que há na igreja, na família, no trabalho, na sociedade, se nós estivermos de fato à disposição para irmos como embaixadores do reino de Deus, levando o Evangelho e a luz de Cristo para que ela brilhe em casa, na igreja, no trabalho, na sociedade, na escola, na faculdade, Senhor, eis-nos aqui, há problemas aqui e ali, e nós somos esses embaixadores do reino para levar a solução que é Cristo Jesus. Creia, o Senhor nos dará todos os recursos, Ele dará a provisão. Ele proverá para nós aquilo que precisarmos. Seja a madeira, sejam as ferramentas, sejam as pessoas e, se necessário for, até coisas extraordinárias acontecendo, milagres acontecendo, para que a sua obra seja realizada. Mas há uma questão que sempre estará envolvida quando nós pensamos em um grupo de pessoas unidas fazendo as coisas, que é o pecado. Pastor, a gente une o povo, a gente se dispõe para o trabalho, mas sempre alguma coisa dá errado, e de fato é assim, porque nós somos pecadores. Então alguém inapto com uma ferramenta na mão, vai lá e corta e cai então a ponta do machado. Agora veja que interessante, nesta provisão de Deus, Deus também provê o tratamento com as pessoas, a restauração das pessoas. O texto no verso 7 diz assim: e disse, levanta-o, estendeu ele a mão e o tomou. Depois de fazer flutuar o ferro do machado, Eliseu olha para aquele homem que estava empunhando o machado, que causou o erro, a inaptidão de deixar a ponta cair, e fala para aquele homem: vai agora, você mesmo, que outrora deixou cair a ponta do machado, levanta-o, tome em suas mãos e volte para o trabalho. Talvez, depois daquele episódio, nós faríamos diferente de Eliseu. Pessoal, tem alguém aqui mais habilitado para cuidar desse machado do que este que deixou a ponta cair na água? Ah, tem, então vem você aqui. Vamos substituir, vamos trocar. Mas veja que Deus, Ele quer restaurar pessoas que estão se dispondo ao trabalho. Eu não sou perfeito, você também não. Se nós unirmos o nosso grupo de irmãos da igreja, ou unirmos as forças lá dentro da nossa casa, com os nossos filhos, nosso cônjuge, nós perceberemos quantas falhas existirão em nós. Ah, Senhor, a gente não vai dar conta, a gente vai errar, a gente vai tropeçar, ideias ruins, as coisas não caminham tão bem, a gente se atrasa, a gente se perde. Tudo isso acontece, mas o Senhor deseja usar eu e você. Mesmo quando a gente erra, Ele provê também para nós a restauração. E a restauração maior que o Senhor proveu para mim e para você foi enviar Cristo Jesus para tornar eu e você aptos para o trabalho. Nós podemos nos unir, nos dispor a servir, crendo que o Senhor vai prover os recursos e crendo que nós seremos aceitos e que o nosso trabalho também será aceito por Deus, não porque haja qualquer mérito em nós, não porque houvesse qualquer mérito em Eliseu e naqueles homens, mas porque Cristo Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Senhor, eu sou um falho pecador. Senhor, a igreja está cheia de pessoas pecadoras. Senhor, as coisas aqui em casa, no meu trabalho, na sociedade, por onde eu ando, estão tomadas pelo pecado. Ah, Senhor, por vezes não há disposição de me unir, de trabalhar, de fazer. Mas, Senhor, eu te agradeço, porque mesmo diante dos meus pecados e das minhas falhas, o Senhor desejou me usar.
mesmo depois de eu deixar cair tantas e tantas vezes o ferro do machado na água, com os meus pecados, com as minhas falhas, ainda assim o Senhor faz o extraordinário, salva a minha vida e fala, toma aqui, vai lá, continua, insiste, siga e vá adiante. Nós precisamos olhar esta dádiva de Deus, usar pecadores como eu e você para a obra dele e nos aceitar, não nos nossos méritos, mas nos méritos de Cristo Jesus. Quero terminar falando que Deus desafia você, que nos assiste, para servir, para se unir ao povo de Deus e trabalhar no reino de Deus. Se você ainda não é um cristão, entenda a grande importância de você compreender o propósito da sua existência, que é glorificar a Deus, e então se unir com o povo de Deus e servir ao Senhor nesse propósito para o qual Ele te fez. O convite ou a motivação para isso deve estar justamente naquilo que Cristo fez por você. Ele morreu na cruz em seu lugar. Se isto não bastar, então você não entendeu qual é a motivação para servir. Na cruz Ele se entregou para que você pudesse ter vida e vida eterna. Então se una ao povo de Deus, trabalhe e creia que Deus proverá tudo aquilo que nós precisarmos para servirmos no seu reino. Vamos orar? Eu quero ver aqui os pedidos que nos foram feitos e clamar para que o Senhor nos abençoe. Por vezes a gente não consegue ler todos os pedidos aqui enquanto estamos falando, estamos recebendo mensagens, mas pedimos que você tenha paciência e compreensão. Vamos orar aí pela vida da Renata, que está em recuperação da sua saúde, que Deus possa te abençoar, Renata, e te ajudar aí neste momento de recuperação. Orar também pedindo aí pelas finanças da Ju, creio que deve ser aí a Juliana, que Deus abençoe sua saúde, as finanças, as coisas aí na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. O João de Deus pedindo oração por ele e por sua família, vamos orar pedindo para que o Senhor nos abençoe. A Marlene Martins pedindo para que o Senhor abençoe a sua família, amém. A Delva pedindo para que nós oremos pela vida do Sérgio, que está com câncer, e também pela Elvira, que está com depressão, que o Senhor possa abençoar e cuidar desses nossos irmãos. Pedido de oração, a Elaine pedindo para que nós oremos pela saúde do esposo dela. É um evangelista lá em Ilha Comprida. Elaine, qual o nome do seu esposo? Vamos orar por ele, sim, mande-nos aqui o nome dele. Orando aí para que Deus abençoe também a pessoa que está aí com a identificação do Kadosh. Vamos orar para que Deus abençoe você no pagamento aí das dívidas, das obrigações financeiras, que Deus abençoe aí também este processo. Também o Tamerson pedindo oração por ele e por sua família. Pessoal lá de Tocantins, muito legal. A Fátima pedindo oração para que Deus abra uma porta de trabalho para a filha dela, Luana, e a restauração também da saúde da Fátima. Fátima, que Deus te abençoe. Abra então as portas de emprego aí para a Luana e cuide da sua saúde em nome de Jesus. A Lúcia pedindo oração pelos filhos e netos, que o Senhor possa abençoar. Mais pedidos de oração aqui. A Valquíria pedindo oração para o trabalho de evangelização de crianças na Igreja Presbiteriana de Macatuba. Muito legal, onde fica Macatuba. Vamos orar aí para que Deus possa abençoar também este trabalho de evangelização. A Aline pedindo oração por emprego, que Deus possa abrir portas aí para você. Valdinei, ok, vamos orar pela vida do Valdinei. Oremos, irmãos. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome e pedimos que o Senhor abençoe o Teu povo. Que de fato, ó Deus, o Senhor nos dê a provisão de tudo aquilo que nós precisamos. E pedimos, ó Deus, começando por nossas famílias, abençoe-nos, ó Pai, abençoe os nossos, cuida de nós em nome de Jesus, cuida da família da Juliana, Senhor, dando saúde, abençoando as questões financeiras, dando sabedoria também à Juliana, nos cuidados com os seus, em nome de Jesus. Senhor, pedimos também que o Senhor abençoe a vida da Rosemary, ó Deus, dando saúde a ela em nome de Jesus. Abençoe também a Renata na recuperação da sua cirurgia. Cuida dela, ó Deus, que haja um bom resultado daquilo que foi feito e que ela fique bem em nome de Jesus. Abençoe também, Senhor, a família da Marlene. Cuida, ó Deus, dos teus filhos. Abençoe, ó Deus, também a vida do Sérgio. Cura ele deste câncer, ó Deus. Livra, Senhor, a Elvira da depressão em nome do Senhor. Cuide destes, ó Pai. Peço também, ó Deus, oração pelo Vladimir, também que está
enfrentando, ó Deus, esses problemas de saúde, ele que é teu filho, trabalhando como evangelista ali em Ilha Comprida. Use a vida do teu filho, ó Deus, neste ministério, na anunciação da tua palavra, e dá saúde a ele para que ele cumpra então os teus propósitos em nome de Jesus. Abençoe também, ó Deus, esta família que está enfrentando problemas e dificuldades financeiras, que o Senhor possa ajudá-los, possa dar os recursos em nome de Jesus. Pedimos a Deus também pela família do Tamerson, abençoe, ó Deus, cuida deles, cuida da vida dele também, em nome de Jesus. Pedimos a Deus pela vida da Fátima, cuida da saúde dela, e ó Deus, abre uma porta para a Luana, ó Deus, que ela tenha o seu emprego, o seu sustento, em nome de Jesus. Pedimos a Deus pelos filhos e netos da nossa irmã Lúcia. Converte esses corações, alcance-os, ó Deus, e se eles já forem os teus filhos, firma-os em teus passos cada vez mais e mais, em nome de Jesus. Pedimos oração também, Senhor, pedimos, Senhor, também pela vida, ó Deus, da Patrícia, abençoe a vida dela, do seu filho, cuida deles, ó Deus, em nome de Jesus. E, ó Deus, pedimos pelo trabalho evangelístico que está sendo feito pelos irmãos lá da Igreja Presbiteriana de Macatuba, abençoe-os, ó Deus, e use os teus filhos, ó Deus, na evangelização dos pequeninos, em nome do Senhor Jesus. Guarde-nos, ó Pai, abençoe-nos neste dia, sê conosco, ó Pai, é o que pedimos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, um ótimo dia para você.